Oi, tudo bem com você? Eu sou Ivana Arantes e nesse vídeo eu vou falar com você sobre por que trabalhar com importação. Fique comigo até o final. Por que trabalhar com importação? Olha só, eu vou falar com você hoje sobre esse tema que eu considero um tema relevante para ser discutido aqui no canal com você, para você que está começando. Eu me fiz essa pergunta, por que trabalhar com importação? E quando eu me fiz essa pergunta, eu já sabia trabalhar com exportação. Mas eu entendi que eu não precisava saber de um para aprender o outro. Então, mesmo que você não saiba nada sobre comércio exterior ainda e nem tenha ouvido falar sobre exportação e o quanto o Brasil exporta, você vai aprender comigo que é possível aprender importação desde o comecinho, para você que é iniciante no assunto. Então eu trouxe aqui para você esse assunto, eu vou abordar ele aqui em tópicos para você acompanhar comigo quais são as vantagens e no final, fica até o final comigo, eu vou te dar uma dica bônus sobre uma vantagem importantíssima em trabalhar com importação. A primeira delas é a alta demanda do mercado. Veja bem, eu recebo no escritório praticamente diariamente, mas com certeza semanalmente, pessoas, empresários já constituídos no mercado que querem ou começar um novo negócio na importação ou ampliarem o seu negócio atual, trazendo a importação para dentro da empresa que ele já tem. E com isso, trazer tecnologia, produtos diferenciados, fazer um marketing diferente dos seus produtos, comprando embalagens diferentes, enfim, há várias possibilidades aí. Então, esses empresários trazem para mim uma demanda e a demanda é alta por profissionais que entendam de comércio exterior, que possam ajudar esses empresários com um negócio que não é o core business deles, ou seja, não é o principal negócio deles. Então, exemplo, um empresário do ramo de informática, ele tem um comércio, uma distribuidora de informática, ele compra os produtos dele de empresas que importam e revende esses produtos para mim e para você. Ele quer importar diretamente, ele quer deixar um intermediário na cadeia dele de compra e de distribuição. Esses dias eu estava conversando com um empresário, eu me lembrei aqui agora, ele tem dois intermediários entre a empresa dele e o fornecedor estrangeiro. Então existe o fornecedor estrangeiro em outro país, existem dois intermediários até o produto chegar até ele é distribuidor e ele vende para uma loja que vende produto final. Então tem uma cadeia muito longa aí, e aí esse empresário é que mais me procura aqui no escritório. Então, como eu não consigo atender todos que me procuram, até gostaria, mas não é possível isso, eu tenho certeza de uma demanda alta por profissionais de comércio exterior que consigam ajudar esses empresários a entenderem no processo, a calcularem o valor, o custo de uma importação, a pensarem com ele uma estratégia de conseguir fazer a viabilidade desse negócio da importação dar certo na operação dele. Aqui já existe. Existe aquele empresário também que não tem uma empresa e quer agregar valor à empresa dele e trazer um produto de fora. Ele quer começar do zero. Ele tem o capital, ele tem a ideia, ele tem às vezes até o produto e o fornecedor já desenvolvidos, que isso é importante para a gente começar nosso trabalho. Aí ele traz essa demanda, ele não sabe por onde começar, mas aí entra você, como profissional de comércio exterior, que vai ajudá-lo a pensar, a desenvolver um raciocínio financeiro, econômico, tributário e pensar com ele a inteligência do negócio. E às vezes, você com ele vai chegar à conclusão que o negócio que ele quer não é viável, mas para isso precisa do estudo.
Para isso precisa da pesquisa, da análise, precisa de tudo. Então, você vai ter um resultado, vai mostrar um resultado para ele, que é o que eu faço hoje, e ele vai, junto com você, ver que aquilo não é viável também. Então, você economizou o tempo e o dinheiro dele. Porque às vezes ele vai começar importando de qualquer jeito, vai sair errado, vai ficar custoso, né, ou caro, e aí você vai se remunerar para mostrar a viabilidade do negócio para ele ou não. Né? Então ele vai tomar uma decisão em cima do trabalho que você fizer e do resultado, do diagnóstico que você vai conseguir fazer. Então essa demanda existe, é real e ela é grande. Então eu digo aí para você que é uma primeira vantagem de se trabalhar com importação. Uma outra vantagem é que não há necessidade de especialização nessa área, ou seja, você vai aprender aos pouquinhos. Você não precisa ser um especialista formado em algum curso, uma graduação, porque você vai aprender na prática. Então, você não precisa ser, para atender essa alta demanda, um especialista já de cara na área, como hoje eu sou, porque eu tenho 25 anos de experiência completados hoje, neste ano, quando eu gravo esse vídeo. Mas você não precisa, para você atender essa demanda, ir atrás dessa demanda e começar por isso daí. Não existe uma especialização em comércio exterior que você precise para você começar o seu negócio. Isso eu te garanto, até porque isso aconteceu comigo, eu comecei sem saber nada. Na época eu comecei como funcionária de uma empresa e vi que na prática eu aprendi isso. Então essa é uma terceira vantagem, aprender na prática. Vamos logo para ela. Essa vantagem de aprender na prática te faz com que você, aos poucos, consiga dominar com calma, tranquilidade e com segurança todas as etapas de uma operação de importação. Então, na prática, assim como eu fiz, e eu sou prova disso, que você vai aprender cada uma das nuances, as etapas, os detalhes, os porquês, o que você deve, o que você não deve de jeito nenhum fazer. Você vai entender o porquê da classificação fiscal. Aos poucos, à medida que a demanda vier, que a necessidade vier, à medida que o empresário pedir para você, ele tem várias necessidades, várias dúvidas e perguntas, mas você vai pedir para ele elencar as dúvidas dele e aí você vai conseguir responder as perguntas dele e à medida que for respondendo, você precisa o quê? De pesquisa e de dar essas respostas para ele. Então você vai, ao pesquisar e entender, você vai aprender. Vai ter um momento que você vai precisar calcular os custos da importação, por exemplo, mas aí você vai primeiro pesquisar. Até hoje, apesar de tanta vivência em importação, eu preciso fazer pesquisa. O nosso trabalho não nos permite não pesquisar e não estudar mais, pelo contrário, até porque nós trabalhamos analisando legislação, lendo diariamente sobre isso e legislação muda muito. Então é fundamental que exija pesquisa. Isso faz com que na prática você aprenda muito e isso é uma vantagem, porque você aprende na prática, você não esquece mais. E eu fiz faculdade de administração com habilitação em comércio exterior e me formei nessa área. Porém, eu já trabalhava na área, eu já sabia fazer tanto exportação quanto importação. A vontade da faculdade era para ter o diploma. Então, isso eu tenho e ok. Mas o que me garante hoje a minha vida, a minha experiência profissional é a prática. De forma alguma é a graduação. Um outro ponto importante que eu digo para você que é vantajoso é não precisar falar um outro idioma a não ser o português. Você pode de imediato aprender sobre importação sem necessidade nenhuma de falar outro idioma, principalmente o inglês, que é o principal aqui no Brasil, e você consegue desenvolver um bom trabalho usando os tradutores disponíveis na internet, você usando o vocabulário que você vai aprender naturalmente no dia a dia, usando aplicativos também de tradução e você aprendendo com outras pessoas. O seu próprio cliente vai te ajudar nisso, os fornecedores, porque os fornecedores do seu cliente querem vender e eles vão fazer de tudo para ajudar. Então você no dia a dia vai pegando o jeitinho e eu conheço profissionais que têm escritório, que desenvolvem um ótimo trabalho em importação mesmo sem falar inglês. E conheço inclusive
clientes que não falam inglês, que usam o Google Tradutor e escrevem para os seus fornecedores, para as pessoas que ele entende que tem o produto que ele quer. E te digo mais uma coisa, hoje, raramente nós conversamos em inglês no comércio exterior, a não ser, claro, em reuniões, em visitas de feiras, mas o profissional de comércio exterior faz o trabalho escrito, né? Por e-mail, né, muito utilizado, e também por aplicativos de conversa, como o WhatsApp, o WeChat e outros mais. Então, o que você precisa é saber que você não precisa se preocupar com isso agora. Se você já souber inglês ou outro idioma, ótimo, você vai aproveitar. Mas se você não souber, não tem problema nenhum. Você vai estudar, se você tiver vontade com o tempo. Eu acho que essa vontade de aprender outro idioma é natural, vai surgir naturalmente em você. Mas você fica tranquilo que você não vai ter essa despesa, essa obrigatoriedade. Para começar, eu te digo assim que você já deve pensar em abrir uma empresa para você. Mas calma, não fica pensando, CNPJ, contador, é muito caro abrir uma empresa, alugar uma sala. Não, nada disso. Você como profissional da área, claro, você precisa ter uma empresa. Então, você precisa se formalizar e o jeito mais fácil para você começar é abrindo uma MEI no seu CPF, e automaticamente você vai ter um CNPJ e você não precisa pagar ninguém para fazer isso. Você faz tudo sozinho, com uma orientação via internet mesmo. Acredito que se você usar o Sebrae da sua região também, você vai ter uma ajuda lá. Cuidado para você não sair entrando em qualquer site e aí eventualmente cair aí numa empresa que vai cobrar para fazer isso para você. Você não precisa disso. Você pode até escolher essa opção, mas você não precisa disso. Então você consegue abrir uma MEI sem custo nenhum, usando o endereço da sua residência e assim já fica formalizado. Por que isso? Porque quando você abordar um empresário para oferecer o seu serviço, ele vai precisar saber de cara se você emite nota fiscal. E aí você vai falar sim, emito nota fiscal. Você já vai sair na frente, porque você vai mostrar que você é organizado. Você já se organizou de forma fiscal, porque você vai atuar numa área que vai envolver muito dinheiro, porque importação é compra. Compra é gastar o dinheiro da empresa. Então, é uma área delicada. Geralmente, quem cuida das importações nas empresas ou são os próprios donos ou uma pessoa de poder de decisão, como um diretor ou um gerente. Então, ele quer saber quem é que vai estar com ele em parceria, orientando ao gastar o dinheiro da empresa. Então, tenha a sua empresa aberta e formalizada, ainda que seja uma MEI. Custo zero para você abrir. Ao abrir a sua MEI, você vai precisar, então, para trabalhar, de duas coisas bem básicas. Um computador e internet. Você vai conseguir fazer pesquisas e documentação, formalizar uma proposta, formalizar até o contrato usando o computador da sua própria casa e vai emitir as notas fiscais utilizando a internet, vai fazer as pesquisas utilizando a internet, é claro, porque a gente precisa disso para tudo, né? Vai usar o seu celular também, eventualmente, para poder ter as conversas via WeChat ou WhatsApp, dentre outras coisas que você vai precisar. Muito bem, o computador é básico, assim como uma internet também. Então, não precisa nem falar muito sobre isso. Estou te dizendo que isso é uma coisa que você até já tenha e se você precisar comprar, com pouco recurso, você pode ter sim um bom computador para você começar a trabalhar. Mas aí você deve estar perguntando, tudo bem, Vânia, eu abro a MEI, eu compro um computador, instalo uma boa internet com uma velocidade razoável e consigo até me apresentar para uma empresa que esteja precisando. Mas aí eu não sei nada, eu estou começando agora, como é que eu vou fazer isso? Aí vem outra parte que eu posso te ajudar muito, o conhecimento básico. Você vai aprender comigo aqui, desde o início, o conhecimento básico que você precisa para fazer a abordagem, que perguntas você tem que fazer, que respostas você deve ter prontas para as perguntas que ele deve fazer, porque eu sei quais são as perguntas básicas, iniciais e aquelas intermediárias depois de uma primeira reunião, que o empresário muito provavelmente vai fazer para você conseguir responder para ele. Então você me pergunta aqui e eu vou ter vários conteúdos para você poder
consultar como você deve fazer a abordagem e que respostas prontas e íntegras, tá? Você vai ter que ter para poder atender ele. Então, o conhecimento você vai adquirir aqui comigo, nos meus canais, além desse aqui que você está assistindo, me acompanhando, os outros também, que são os mais conhecidos para você aprender aqui comigo. Saiba que um profissional de comércio exterior é um profissional plural ao longo do tempo. Mas por que plural? Porque ele vai aprender naturalmente, assim como eu aprendi, várias coisas, situações, assuntos diferentes de vários mercados. Nós não vamos falar só no Brasil. Nós automaticamente, naturalmente, por força da profissão e do trabalho, vamos falar em outros países, ainda que seja só por escrito, ainda que seja só por e-mail, e sim, rapidamente o seu WhatsApp vai estar circulando por aí. Porque se você consegue mostrar que você tem desenvoltura, uma pluralidade de cultura, mesmo que você não fale o inglês, como eu disse para você que isso não é importante no começo, né? Dependendo do tempo, você sim vai sentir essa necessidade. Ao longo do tempo, você pode até sentir a necessidade, mas essa pluralidade vai te trazer uma riqueza de informações. As informações vão chegar até você. E à medida que você for fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas, você vai também naturalmente, automaticamente recebendo informações e demandas. E olha só, um cliente te indica para outro facilmente. Então, isso acontece comigo todos os dias. Alguém para quem eu já trabalhei ou que já ouviu falar do meu trabalho, me indica para uma outra pessoa e aí me procura. Então, isso é tranquilo que vai acontecer com você. A pluralidade vai te trazer possibilidades de, por exemplo, você trazer trabalhar num projeto de importação de uma caneta ou de copos, brindes ou de vestuário. Essa pluralidade, diversidade de produtos também faz parte de ser um profissional plural. Você conhece pessoas e lida com pessoas de outros países, você lida com pessoas no Brasil de outros mercados, de distintos setores. Então, hoje aqui eu fiz uma operação de óleo de soja e também fiz uma operação de uma aeronave. Coisas tão distintas e diferentes. Então, você vai ouvir muitas pessoas perguntarem: você sabe como importar baterias? Você sabe como importar produtos médicos? Então, isso tudo faz parte dessa pluralidade que eu estou te falando. Então, você naturalmente vai desenvolver competências que vai te fazer um profissional multi. Pois bem, agora eu vou falar para você uma coisa que eu prometi lá no início do vídeo. Você, como profissional de comércio exterior e se tornando um especialista em importação e gostando de atuar nessa área, vai poder, sabe o que? Escolher receber em dólares, exatamente isso, ou em euros, ou em outra moeda forte. Mas o dólar é a moeda principal, inclusive é a moeda utilizada pelo governo brasileiro para as estatísticas. Quando eu registro uma importação em euros, por exemplo, ela se transforma em dólares durante o processo, mas sobre isso eu falo em outro vídeo com você. O que importa aqui agora é que você tenha em mente que você pode sim receber em dólares. No momento certo, quando você estiver mais preparado, você vai poder chegar para o seu cliente e vai falar: o meu honorário é X dólares. O meu honorário é $1.000. O meu honorário é em percentual sobre o valor do dólar importado. Isso é possível porque você vai atrelar o seu honorário à moeda do produto da importação. Nós praticamos e fazemos isso no mercado. Isso é muito íntegro, principalmente quando você está lidando com uma operação de valor agregado mais alto. Isso não é comum quando a importação é de baixo valor agregado, de pequena monta. Tá? Mas você, à medida que você for vendo e for analisando que você pode sim praticar, se sentir seguro, né, em colocar numa moeda forte o valor do seu honorário, você vai ver que funciona. Então essa é uma grande vantagem, não porque o dólar está alto e você quer que suba, porque nós também falamos de exportação e na exportação às vezes isso não é vantajoso. Mas o que interessa é que você tenha em mente que você pode trabalhar e no momento certo precificar o seu honorário, a prestação do seu serviço em dólares. No momento certo,
você vai fazer a conversão desses dólares para reais à taxa cambial adequada do dia que você for emitir a nota, usando a taxa média do dia, enfim. E aí eu vou aqui no canal, vou explicar para você como é que você vai fazer essa consulta. Mas fato é que isso é incrível, você pode e até deve, na operação certa, precificar o seu valor do honorário em dólares. Bom demais, não é não? E agora eu vou te falar uma última dica, que é uma dica bônus para você. Sabia que com isso tudo você vai ajudar o Brasil? Com esse conhecimento que você vai adquirir na prática e você vai ajudar empresários a conseguirem atingir os seus objetivos com as importações, trazendo tecnologia para o Brasil, trazendo conhecimento, produtos melhores, produtos que tragam um valor agregado maior. Você vai desenvolver a economia brasileira e participar dessa melhoria do nosso mercado. A gente tem uma ideia errada de que importação é gastar dinheiro. Importação é adquirir produtos, conhecimento, tecnologia e inovação para o Brasil. Então a dica bônus é: você vai atuar num mercado incrível e vai ajudar o Brasil na sua economia. Olha só quantas vantagens eu mostrei para você aqui sobre trabalhar com importação e ser um profissional nessa área. Tem uma demanda alta no mercado, você não vai ter dificuldades em conseguir seus primeiros clientes e desenvolver um bom trabalho com eles. Você não precisa falar inglês de imediato e talvez até nunca, se você não queira, porque você consegue fazer um ótimo trabalho aqui no Brasil sem saber falar outro idioma. Você não precisa de ser um especialista, de fazer uma especialização, você vai aprender aqui comigo. Você abre uma empresa e se formaliza de imediato com um custo baixíssimo. E você vai se tornar também um profissional multicultural, um profissional plural nesse mercado. E finalmente pode ganhar em dólares. No momento certo você vai conseguir colocar o seu preço, o seu valor no mercado e ganhar em moeda forte. E claro, vai ajudar o Brasil a se desenvolver e os brasileiros também a colocarem produtos melhores, tecnologias melhores no mercado. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui, por ter assistido esse conteúdo. Eu fiz com muito carinho, com muita atenção para que você realmente entenda como é a importação, comece a despertar a curiosidade, a vontade de aprender aqui comigo. Conte comigo aqui o que você quer saber mais, faça as perguntas, se inscreva nas mídias sociais, me acompanhe, dê o seu like ou o seu dislike, porque também faz parte. Eu quero que você esteja aqui comigo para aprender comigo sobre importação, que eu tenho muito para te ensinar. Eu quero ser o canal entre você e o comércio exterior. Até breve! Valeu, gente!